Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 10 livros que chegaram por aqui nos últimos dias, porque foi meu aniversário e eu recebi 10 obras maravilhosas e que eu estou com muita vontade de conhecê-las e eu acredito que vocês podem gostar também. E antes de começar a falar sobre esses livros, quero lembrar vocês que se vocês ficarem com vontade de ler alguma dessas obras que eu vou apresentar ao longo desse vídeo, o link de cada uma delas está aqui na descrição. Então, para começar, o meu aniversário foi na sexta-feira, dia 16 de maio, e ao longo aí desses 16 dias, aí até um pouquinho mais, eu acabei recebendo 10 livros, obras que estavam na minha wishlist. E agora eu vou contar para vocês sobre esses livros que eu recebi. Quem sabe vocês também fiquem com vontade de ler esses livros como eu estou. Então, para começar, o primeiro livro que eu recebi foi Cartas de Amor e Ódio. E esse livro aqui, ele veio com cartinhas também, o que eu achei super fofinho. E nessa história, nós somos transportados para o mundo de Naomi e Luca, e cuja inusitada correspondência escolar se transforma em um campo de batalha épico de palavras afiadas e emoções intensas. E quando eles eram pré-adolescentes, eles foram motivados por uma simples atividade escolar a se corresponderem por carta com alguém de outra escola que não conheciam. E a maior parte dos alunos encerrou as trocas de cartas ali, com o fim das atividades. Não Luca e Naomi. Suas mensagens caminharam para um jogo de provocações e descobertas que se entrelaçaram ao longo dos anos, tão hilário quanto surpreendente e sempre viciante. Mas quando as cartas cessam, a Naomi ela é deixada com um vazio na última mensagem de Luca, e a dúvida começa a corroer seus pensamentos. Houve um significado real naquelas palavras, ou tudo que sentiu não passou de um passatempo juvenil? Agora, 2 anos sem notícias e com o charme inesperado de Jake, seu novo vizinho, balançando seu mundo, ela se vê dividida entre o passado e a possibilidade de um novo começo. Então, a chegada de um enigma postal reabre as feridas e reacende a chama naquela antiga troca de cartas. Naomi, fortalecida pela saudade e pela confusão, sabe que é hora de confrontar seu passado com Luca e decidir se deve seguir em frente de uma vez por todas ou dar uma chance à nova história que ainda nem começou. Tenho muita curiosidade de ler esse livro desde o lançamento e assim, amo livros com troca com cartas e aí, né, personagens que não se conhecem, que vão se conhecer, vão criar esse vínculo aí de inimigos para amantes com toda certeza, assim, quero muito ler. O segundo livro que chegou por aqui foi Por Essa Eu Não Esperava, e esse livro é da mesma autora de Disquetê para Titias, que eu li e eu amei aquele livro, então fiquei curiosíssima para ler essa obra. E nessa história, depois de ser flagrada pela mãe em uma situação vergonhosa com Bradley, seu namorado lindo e secreto, Charlotte é obrigada a deixar Los Angeles para passar o verão em Jakarta, na Indonésia, terra natal da mãe. Como se não bastasse o nome ilustre, George é visto por seu pai e sua irmã em uma situação bastante íntima. Chocado com a cena, o pai do garoto decide que o filho precisa encontrar uma namorada, já que a família, uma das mais ricas da Indonésia, tem uma reputação a zelar. Charlotte e George têm planos parecidos, desaparecer até o constrangimento ser esquecido. Mas tudo muda quando os jovens descobrem que os pais estão paquerando alguém em uma rede social, e pior, se passando por eles. Agora, mesmo revoltados com a situação, eles precisam se conhecer a contragosto e sustentar uma grande mentira. E eu amo livros jovem adulto. Adoro tudo isso aí que vai acontecer entre dois personagens que tem um plano ali, mas vai muita coisa acontecer que eu tenho certeza, então assim, tô super curiosa com esse livro. O outro que eu recebi foi o livro Nos Vemos à Meia-Noite, e ele veio com marcador de página. E esse livro aqui, eu já li um outro da autora que foi Uma Tempestade de Verão, e eu adorei demais aquele livro. E nessa história, todo ano, na formatura do ensino médio da escola ANS, um veterano é escolhido em segredo para planejar o trote, ganhando o célebre título de Coringa. A pessoa menos provável de ser selecionada é Lily, filha de uma das professoras, boa aluna e queridinha do campus. Mas acontece que o novo Coringa é Tag, seu ex-namorado, e ele faz questão de que Lily participe da brincadeira. Será que vale a pena quebrar tantas regras para fazer parte desse jogo? E será que ela está preparada para enfrentar o próprio passado no processo? A proposta do livro, assim, me deixou super intrigada. Vamos ver aí mais um livro jovem adulto que, gente, sério, eu adoro livros assim. E aqui, pelo jeito, vai ser um livro de histórias de primeiro amor e um monte de outras coisas assim. Então, assim, tô muito curiosa. O próximo livro é Um Sonho de Férias, das autoras Christina Lauren. E nessa história, para muitas pessoas, o Natal é a época mais encantadora do ano. Porém, não para Marlene. Ela teve que voltar a morar com a mãe, está insatisfeita com o emprego e ainda tem que lidar com uma vergonha. Beijou acidentalmente o irmão de Andrew, o homem irresistível por quem é apaixonada desde a adolescência, e para quem nunca teve coragem de se declarar. Além disso, ela enfrenta a triste possibilidade de perder seu lugar favorito no mundo, o chalé aconchegante, onde desde o nascimento sua família e 2 outras famílias amigas dos pais, incluindo a de Andrew, passa as férias. Com o chalé prestes a ser vendido e as tradições ameaçadas, mas se desespera imaginando o futuro sem
aqueles momentos que aquecem seu coração. Então, em um apelo desesperado ao universo, ela pede algo que a faça verdadeiramente feliz. É quando, após um acidente de carro, Mai é transportada para uma semana no passado e terá a oportunidade de corrigir rotas e fazer tudo diferente. Mas tudo é um processo. Abrir o coração e enfrentar a verdade sobre medos e sonhos é mais fácil quando aconselhamos os outros. E eu fiquei muito intrigada para ler esse livro. Primeiro porque ele é natalino e eu amo obras que se passam na época de Natal. E também por causa disso, dela ser transportada para o passado e tudo mais. Então assim, tô muito curiosa para chegar a dezembro porque com toda certeza vai entrar na minha meta de leitura. Falando aí das autoras Christina Lauren, também recebi mais um livro delas, que foi Mais que Amigos. E nessa história, Millie sempre viveu cercada de amigos homens. Como professora de criminologia e reconhecida no meio como especialista em assassinas em série, não tem do que reclamar de sua vida profissional. Mas assim como seus 4 colegas de trabalho, o campo dos relacionamentos está um deserto, pois está sempre sozinha. Então, quando um evento no trabalho exige que cada um leve um acompanhante, Millie e o grupo fazem um pacto e decidem se cadastrarem no site de namoro para encontrar companhia para aquela noite. Há apenas um problema. Depois de fazerem esse pacto, Millie e o colega de trabalho, Reid, passam a noite mais quente de suas vidas juntos, porém decidem esquecer o assunto e continuar apenas como amigos. Mas a ideia de encontrar um parceiro nesses sites não funciona para todos. Enquanto os rapazes são inundados com ótimas mensagens e possíveis encontros, o perfil de Millie recebe uma leva de fotos impróprias e mensagens absurdas de caras sem noção. E aí entra Catherine, o perfil fictício de Millie, com o qual ela pode interagir sem riscos e também enviar mensagens para o perfil de Reid, sem que ele saiba que é ela. E os dois estabelecem uma conexão virtual, fazendo com que Millie perceba que há algo realmente poderoso entre os dois. Reid talvez seja o cara que ela sempre desejou. Fiquei bastante curiosa para ler esse livro, porque primeiro que eu adoro as obras das autoras e segundo que eu adoro personagens que passam de amigos para amantes, então assim, quero muito ler. O próximo livro é Um Verão Inesquecível, e eu já li um outro livro dessa autora, que foi Coisas que Fazemos pelo Caminho, e eu adorei demais o livro. E nesse aqui, após ser flagrada beijando Daniel, o filho do rabino, perante os olhos chocados da congregação, Marilyn se vê dissipar a aprovação dos pais para ir à faculdade. Então é enviada para passar um verão sob o olhar atento da tia-avó, Ada, conhecida pela habilidade em restaurar reputações e arranjar bons casamentos. Contrariando as descrições austeras da mãe, Marilyn encontra em Ada uma figura inesperada, uma mulher audaz e independente, conduzindo sua vida e seus arranjos matrimoniais num ritmo inusitado. Sob a tutela de Ada, Marilyn aprende que o amor não se trata de um jogo de concessões e começa a reexaminar suas escolhas amorosas, bem como as expectativas impostas por outros. Enquanto ajuda Ada no delicado ofício de unir almas gêmeas, Marilyn se depara com uma verdade inabalável. Ela mesma não precisa se contentar com o pouco que até então estava disposta a aceitar. Um pensamento que começa a crescer dentro dela. Com o verão atingindo seu ápice e a ameaça de isolamento pela família tornando-se cada vez mais palpável, Marilyn enfrenta um decisivo cruzamento de caminhos. Será que ela retorna à vida previsível que sempre conheceu ou arrisca tudo para trilhar uma nova rota, mesmo que isso signifique navegar um mar de incertezas? E eu fiquei muito curiosa para ler esse livro porque eu adoro personagens que vão se reencontrar no caminho, sabe assim? Então, essa parece uma obra que vai marcar bastante. Outro livro que eu recebi foi o livro A Mecânica do Amor, que eu também já li uma outra obra dessa autora, que foi Noite de Cavaleiros, e eu gostei bastante daquele livro. E aqui vamos ter mais um livro jovem adulto com personagens geeks aí. E aqui a Belle não sabe o que fazer quando se formar no colégio. Na verdade, ela sequer pensa sobre o assunto, mas quando revela um talento especial para engenharia, é incentivada por uma professora a entrar para o clube de robótica da escola, comandado por Theo. O garoto, por sua vez, é filho de um executivo da tecnologia e sofre pressão por todo lado, principalmente da família. Lindo, popular e extremamente inteligente, então já tem cada passo do seu brilhante futuro bem delineado. Quando se conhecem, o choque é instantâneo, eles se odeiam. Mas conforme trabalham juntos em robôs de combate, Theo começa a perceber que realmente precisa de Belle em sua equipe, e não só porque não consegue parar de pensar na constelação de sardas no rosto da garota, ou porque ela o viciou em Taylor Swift. Achei realmente a proposta do livro bem fofinha, parece aquele livro jovem adulto, como eu falei, que vai conquistar bastante por ter dois personagens ali que não vão se gostar, mas vão ter que trabalhar juntos, e um monte de outras coisas, então assim, tô muito curiosa. O próximo livro é um livro que também já tava na minha wishlist há muito tempo, eu sempre olhava pra ele e pensava em comprar e nunca comprava, mas aí eu ganhei de presente, eu estou muito empolgada pra ler, que é o livro Amor em Primeiro Plano. E nessa história nós conhecemos a Noelle, que tem 28 anos e contra sua vontade está de volta à casa dos pais, depois de uma grande decepção profissional e da morte de sua avó. Quando descobre uma carta de amor e fotos da avó na juventude com um namorado misterioso chamado Paul, Noelle é surpreendida
surpreendida ao se dar conta de que tal homem é ninguém menos do que o avô do seu arqui-inimigo da escola, o gatíssimo e bem-sucedido Theo. Com os planos da lua de mel que nunca se concretizou em mãos, os três decidem pegar a estrada na esperança de se reencontrar. Com muitas farpas e faíscas trocadas pelo caminho, Noelle e Theo vão revelar segredos sobre si mesmos que jamais sonharam em admitir ao longo dessa viagem, inclusive que pode haver algo mais por trás de tanta implicância. Realmente a proposta do livro me instiga. Eu gosto de livros aí com cartas, descobertas, personagens que não se gostam e vão acabar se gostando aí no meio do caminho. Eu tô muito curiosa. E o outro livro que eu recebi foi Sozinha ou Acompanhada. E nessa história, sabe aquele ditado que diz antes só do que mal acompanhado? Para Indira e Jude, isso não significa muito. Apesar de se odiarem desde a infância, os dois resolvem fingir ser um casal no casamento de Colin, irmão de Indira e melhor amigo de Jude. Parece loucura, mas às vezes uma dose de fingimento pode nos livrar de situações embaraçosas. No caso de Indira, tudo começou com manteiga de amendoim espalhada no corpo do namorado e da garota na cama dele. Tudo bem que o relacionamento andava meio morno, mas ela não esperava por uma traição. Também não esperava passar uma temporada na casa do irmão, muito menos dividir o teto com seu maior rival. Já no caso de Jude, a história teve início com uma dívida estudantil e com 3 anos em contato com crises humanitárias. Atuando como médico emergencista em zonas de conflito, ele viu mais do que podia suportar. Agora, de volta ao lar, tem sido difícil se readaptar e manter relações sociais sem passar por um tremendo sofrimento emocional e mental. É por tudo isso que eles precisam de um ao outro na festa de casamento, para Indira se mostrar como uma mulher feliz e bem resolvida na frente do ex, e para Jude manter o equilíbrio num dia tão especial para o amigo. O único problema é que tal proximidade forçada e as falsas demonstrações de afeto estão começando a parecer reais demais. E agora ambos têm que lidar com a ideia de que a vida se torna um pouco mais fácil quando o outro está por perto. Gostei muito da proposta desse livro, adoro histórias onde personagens são amigos de infância e depois vão acabar se apaixonando e tudo mais. E além de tudo, aparentemente o livro vai apresentar outros assuntos nas entrelinhas aí, então eu tô muito curiosa. E pra finalizar, o último livro que eu recebi foi o livro Laços de Família. Esse livro veio com marcador de página, o que eu achei super fofinho. Nessa história, quando o mundo desaba sobre Anne, ela esquece tudo a respeito de sua vida perfeita. A carreira na televisão volta a ser apenas um sonho. A casa moderna e o marido bonitão parece uma imagem cada vez mais distante. Então, depois de um ano em coma, ela acorda e descobre que o tempo e a memória não foram as únicas coisas que perdeu. Machucada e aflita, Anne se refugia em sua cidade natal, na fazenda que pertence aos Rush há várias gerações. É ali, rodeada pela família, os pais divorciados, o irmão engenhoso e os 4 sobrinhos fofos, ela tenta descobrir se é possível ser a Anne de antes do acidente ou se alguém completamente novo acordou naquela cama de hospital. Como se seguindo uma receita difícil, uma coisa ela sabe: precisa buscar justiça pelo que lhe aconteceu de um jeito ou de outro. No entanto, depois de tantos anos, o lugar onde cresceu e as pessoas que conhecia não são mais os mesmos. As revelações da família e a volta de seu primeiro amor parecem sufocar Anne, apesar de sua inabalável perseverança, e ela contará com a ajudinha especial de alguém inesperado para retomar o controle do seu destino e de seu coração. Gostei muito da proposta, gostei muito da capa, amo livros que se passam em cidade pequena, e essa história aí de que ela vai ficar em coma e vai voltar e um monte de coisa vai ter mudado em sua vida também me instiga bastante, eu tô muito curiosa. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer esses 10 livros que chegaram por aqui. Como viram, são obras de jovem adulto, obras de inimigos para amantes, obras que vão aquecer o coração ou até mesmo emocionar. Então, se vocês também gostaram de conhecer essas obras, lembrando que o link de cada uma delas está aqui na descrição. E se você já leu alguma delas, deixa aqui nos comentários para eu descobrir qual a sua opinião sobre ela. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!